Instituto da Família, hoje com uma convidada super especial. E eu já vou dizendo, ó, clica aqui, dê o like, se inscreva no canal e fique com a gente até o final, porque hoje nós temos um tema super especial. Nós iremos falar sobre como os pais podem ajudar os filhos no processo de aprendizagem. Vamos lá, Anícia, é com você. Olá, nós estamos aqui então na sede do Instituto da Família para conversar um pouco sobre esse tema que, para esses pais que estão encontrando dificuldade nesse acompanhamento e também estão pela primeira vez, talvez, percebendo dificuldades que o seu filho possa apresentar nesse processo de aprendizagem. Meu nome é Nice, é um prazer estar aqui com você. Fique conosco até o fim do programa, porque a conversa vai ser muito boa. Nós trouxemos para isso a psicóloga Bárbara Cristina, que tem uma experiência muito boa como orientadora educacional e também tem essa preocupação com o desenvolvimento da criança. Porque há uma dificuldade com os pais, muito compreensível, de achar que aquela dificuldade da criança vai permanecer para sempre na vida dessa pessoa. Então o pai pensa lá na frente. Ele tem uma criança que pode apresentar uma dificuldade hoje, ele pensa nessa criança no mercado de trabalho. É um prazer receber você, Bárbara, porque a gente sabe que você tem uma visão de muita fé na criança, de muita fé na força da vida que a criança tem. E na força, claro, desse amor e desse estímulo que os pais podem dar. Então seja muito bem-vinda e eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa bem do comecinho. Você, com a sua experiência trabalhando dentro de um colégio até recentemente, qual dificuldade de aprendizagem você via com maior incidência, acontecendo com maior incidência dentro do colégio? Olá, a todos que nos assistem, é um enorme prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, com vocês sobre essas preocupações que realmente as famílias sempre tiveram, porque afinal os pais são os primeiros professores, da criança. São os pais que são os responsáveis, vamos dizer assim, prioritários desse desenvolvimento, Então, eu preciso esclarecer assim, que a dificuldade de aprendizagem, ela é momentânea, que nem você falou. Sim. Ela faz parte de um processo de desenvolvimento, E o desenvolvimento já se fala, Ele vai em uma crescente. Então, uma criança que vai manifestar uma dificuldade às vezes em uma área específica. Provavelmente as outras áreas dela estão em pleno funcionamento, Então, isso é muito importante esclarecer para que a gente já não rotule a nossa criança, o nosso filho. E também evite, às vezes, que a autoestima da criança fique abalada. Então, os pais têm uma função muito importante no desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, para a superação mesmo dessa situação momentânea que a criança vive. E às vezes nesse momento, de calor ali na hora da lição, que a criança às vezes não está conseguindo entender às vezes o conceito que está sendo ensinado, por exemplo, uma frase, nossa, mas você está muito lento, presta atenção. Nossa, eu já te expliquei não sei quantas vezes. Expliquei. Isso é natural, pai, às vezes, Não, eu como mãe, às vezes já fiz isso. Olha pra mim, presta atenção. E às vezes meu filho fala, mamãe, eu tô prestando atenção, é que eu não entendi. Então tomar cuidado com isso, porque às vezes isso vai gerar na criança uma ansiedade que não é benéfica. E às vezes ela vai esperar a sua aprovação, sempre. E pode ser que isso desestabilize a criança na hora da lição. Aquilo se torna pouco prazeroso. E o aprender para a criança tem que ser prazeroso. Porque o desenvolvimento da vida intelectual não tem a ver com aquela lição em si, tem a ver com a relação que ela vai desenvolver com a capacidade que ela tem de aprender. Não só na vida escolar, mas na vida humana, Então nós precisamos ter esse cuidado. Agora, uma pergunta que você me fez foi quais as dificuldades de aprendizagem mais comuns mais que você comuns. via. Então eu vi praticamente, vamos dizer assim, 3 cenários. A maioria tem a ver um pouco com a questão dos requisitos, Vou usar uma linguagem um pouquinho pedagógica, mas eu vou explicar para que as famílias possam nos entender. Sim.
que são os requisitos? São apropriações que a criança precisa ter, né, numa certa, vamos dizer assim, Previamente, numa certa idade, para que ela consiga assumir as outras exigências. as novas que estão vindo. Isso, exatamente. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para todo mundo entender, que é do desenvolvimento motor da criança. Vamos pegar. Então, o bebezinho, ele nasce todo molinho, certo? Então, os pais precisam, às vezes, quando sai, às vezes, da maternidade, proteger ali, colocar uma mantinha para que a criança vá ficando firminha e tudo. Ela não pode sentar, ela não pode andar, ela não pode engatinhar. Conforme ele vai desenvolvendo, a criança vai ganhando força física, força muscular, os ossos eles vão se desenvolvendo e a coluna também. E ali passa-se alguns meses e a criança vai ficando mais firminha. Às vezes o pai e a mãe pega a criança e põe ela firminha, às vezes aqui no colo, e ali ela vai desenvolvendo. Daqui a pouco a criança começa a sentar, não é? Então o pai já consegue colocar umas almofadas e a criança consegue sentar e passado um tempo ela senta, né, sem tombar. Aí às vezes você põe a criança lá no berço com a barriguinha pra cima, quando vê o pai vai lá, tá de barriga pra baixo nas almofadas e a cabecinha já vai controlando a questão da cabecinha. Depois a criança ela já consegue ficar sem apoio nenhum sentadinha e ela já consegue também fazer aquele movimento de levantar. Ela tá deitada, quando vê ela tá sentada. A criança ela vai pra fase às vezes do engatinhar. E o engatinhar não tem um padrão pronto. É assim, exatamente. Começou a rastejar. O Estevão, meu filho, porque eu tenho um filho de 6 anos, uma menininha de 4 anos para fazer agora e um de 2 anos. Então a gente verifica bastante isso. Ele não fez aquele padrão de engatinhar que igual gatinho. Igual gatinho, cachorrinho. Ele rastejava. E aí o pediatra me disse que isso é engatinhar. Sim. Só que a forma dele está se movimentando, isso é o mais importante. Depois de engatinhar, seja por rastejo, seja nos 4 membros, ou não seja, porque tem criança que não engatinha, ela já se desenvolve para andar, ele começa a dar os passinhos. Depois que dá os passinhos, ele já começa a estrutura neurológica, né, tá pronta, a coluna também, e ele consegue ter o equilíbrio, desenvolver o equilíbrio. E ali você vê a criança adquirindo, então, pros pais, né, é o máximo ver a criança dando esses passinhos e tendo já esse início da liberdade, da autonomia, né, que ele vai ter que ser desenvolvido e fortalecido o tempo inteiro. Então, eu dei esse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito claro para todos os pais, para a gente fazer uma analogia com a vida intelectual. Só que aquilo pode trazer prejuízos físicos, mas também prejuízos internos, no sentido de consciência corporal, de consciência do mundo, consciência do outro, de lateralidade, etc. Muitos prejuízos mesmo que às vezes os pais, por inocência, né, não percebem. Na minha época eu era criança, é muito comum a dor, né? Hoje a ciência evoluiu e conseguiu mostrar que não. Então, a dificuldade de aprendizagem vem a questão do requisito. Então, por exemplo, na pré-alfabetização, que são as crianças menores, existe uma série de coisas que a criança precisa desenvolver, por exemplo, relacionadas à coordenação motora. Coordenação motora global, coordenação motora fina. Para quê? Para que na fase de alfabetização, ela consiga fazer a letra cursiva. Nós vemos várias crianças que não têm o domínio da cursiva, não porque não são capazes, mas porque não foram estimuladas adequadamente, seja no ambiente familiar, que é o principal ambiente, ou no escolar, no educacional, né? Então, isso é uma questão de requisito. Por exemplo, matemática. Muitas crianças e adolescentes no ensino fundamental com dificuldades 2, por exemplo, ensino médio em matemática, a gente verifica o quê? Que a matemática básica não foi trabalhada, que precisa dos manipulativos, né? Tipo esse daqui. Então, eu vou mostrar para a criança, vou ensinar ela a contar 1, 2, eu preciso que ela vá para o concreto e depois ela abstraia. Os palitinhos de sorvete, de picolé da nossa palitinhos época, de né? picolé, palitinhos de dente, bolinhas. Bolachas. Fala, eu vou te dar 2 bolachas. Exatamente. Mas é isso que as famílias têm que usar. É uma usar. forma de aprender gostoso, ter prazer. Exatamente. A
a criança que ela tem esse ambiente afetivo favorável em casa e na escola, ela vai desenvolvendo a vida intelectual com muito mais fluidez, exatamente, do que quando tem um empobrecimento das questões afetivas, né? Nós acompanhamos principalmente na fase aí do ensino fundamental 2, né, que aí a criança Ao adolescente. Na adolescência é muito comum questões emocionais, de vivências que aconteceram às vezes na infância e que vem principalmente a partir da puberdade, e aquilo bloqueia mesmo, né? Então tem pesquisas que falam que a questão da natureza emocional afeta o cognitivo mesmo. Não porque a criança ou adolescente não tem a capacidade, ele sempre tem, mas é como se fosse construir uma paredinha de tijolos ali. A gente precisa tirar essa paredinha para que ele consiga voltar a produzir, né, para a vida intelectual dele. Eu acho que grandes apoiadores para a família, os orientadores educacionais que estão na escola, os supervisores pedagógicos, o gestor escolar, aquela criança que na escola está sinalizando com o comportamento, está com um comportamento agitado, está com um comportamento agressivo. Nenhuma criança é agressiva por ser apenas, né? A agressividade é uma coisa natural do ser humano, né? É uma coisa que nos incentiva a correr atrás daquilo que a gente quer também, mas de modos, vamos dizer assim, começa a ser prejudicial para o outro, que a criança convive, está transferindo. Então, aí a escola tem um papel muito importante para que ela perceba, opa, peraí, essa criança está querendo me comunicar alguma coisa, que esse comportamento que não está funcional, esse comportamento que não está saudável, então o que será que é? Então, vai chamar o pai, vai chamar a mãe, a tia, o avô, quem cuida, o padrinho, vai falar assim, olha, a gente está percebendo, né? E a partir daqui, então, ele não está conseguindo. Porque às vezes a criança, num ano, ela está com funcionamento. E no próximo ano, ela muda completamente. Então, peraí, a escola precisa estar atenta. Alguma coisa está acontecendo, então a gente vai chamar. A gente teve várias experiências, que a gente chamou a família e falou, olha, está acontecendo alguma coisa. A criança, principalmente adolescentes, tem capacidade, a gente vê que o brilho está se perdendo, a gente vê no olhar, a gente vê nas conversas, a gente vê às vezes na distração, na sala de aula, no celular o tempo inteiro, isso comunica um problema. Na organização da mesa, né? Da mesa, isso também fala isso. muito, e aí né? a parceria fundamental, família e escola, entra nesse cenário. Transtorno global do desenvolvimento, que envolve aí algumas síndromes, entre elas o espectro do autismo, síndromes de Down, né? Aí são dificuldades que a gente pode, de repente, fazer um outro momento para a gente desenvolver como que a família ela é importante também, junto com a ajuda especializada que as famílias precisam procurar nesses casos, psicopedagogo, psicólogo educacional, né, que vai fazer essas intervenções, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, uma série de profissionais que vão ajudar aí as famílias a fazerem um plano de ação com essas crianças, né? Sim. A criança não assusta quando o pai, por exemplo, pega... você tem um psicólogo. Não, agora é terapia ocupacional. Como que é pra criança, assim, Bárbara? Eu acho que a família precisa, no primeiro momento, perceber uma dificuldade, que seja oriunda de requisito, que às vezes a família precisa da escola para identificar isso. Talvez um reforço escolar. Isso, um plantão. Sim. E os professores, eles são bons nisso. A maioria dos professores que eu trabalhei, quando eu sentava e dizia assim, olha, o pai tá preocupado, porque ele fez um instrumento avaliativo e não atingiu, né, o esperado. Aí o professor, ele consegue descrever, né? O professor, é linda essa profissão, porque ele está conectado. Existem alguns casos que os professores estão adoecidos, por isso que eles têm o distanciamento das crianças, mas a maioria dos casos eles estão conectados. Certo. E ali, quando você pergunta para ele, olha, senta aqui comigo, professor, me fala desse aluno, ele descreve, ele fala, olha, você fez tudo. Então, a família precisa rever a rotina de estudo dessa criança, porque a responsabilidade de colocar a criança para estudar não é da escola. É da família. Sim, a família tem que fazer um plano de rotina, um plano de leituras, para além da escola. Isso, não exatamente. É? Porque a escola ela é transitória na vida do seu filho, né? Você não. Não, e volta no que você começou. A aprendizagem é mais ampla do que a escola. Então, esse pai que coloca um livro na mão, a criança que vê o pai com o livro na mão, o pai que leva a criança para um teatro, o pai que leva a criança para um cinema, que sai e comenta do filme. Sim, acho essa coisa, a música.
Isso, as habilidades, né? Sim. O pai e a mãe percebeu, ouvindo a gente, que errou. É tarde para ele olhar e ver como que eu posso mudar a realidade. Nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente teve experiências de que os pais, no ensino fundamental 2, que já é a pré-adolescência e adolescência, perceberam que estiveram ausentes. Não é tarde. Nós vimos resgates de primeiro de vínculo, sim, né? que eu acho que é o principal, Claro, de aproximação da vida intelectual da criança, porque às vezes os pais eles terceirizam essa responsabilidade para a escola, isso é um erro. Eu acho que existe uma coparticipação em que a maior parte do bolo é da família e um pedaço da escola. Não podemos nos eximirmos. É a nossa responsabilidade a partir do momento em que a gente fez a escolha de sermos pais e sermos mães, ou sermos cuidadores, o avô que assumiu, a avó que assumiu. É claro que cada família tem a sua limitação, né? Não estou aqui para julgar as limitações da família, mas a família é a grande responsável pela educação dos seus filhos. Né? Então não é tarde, nunca é tarde. E aí a gente viu os resgates. Começar, né? Porque às vezes Primeiro, o quadro já gravou e fala assim, por onde eu começo? Primeiro eu acho que em relação às dificuldades de aprendizagem, é sentar com o filho e dizer, olha, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, isso que nós estamos passando porque é nós. Porque quando uma criança ela tem uma dificuldade, a família inteira volta-se para ela. E é uma coisa também, ao mesmo tempo, da vida bonita, e aí eu falo um pouco da questão psíquica, que é interessante como as situações, às vezes, da dificuldade de aprendizagem, ela vem aproximar. Ela vem fazer crescer. Então, assim, os pais precisam primeiro valorizar a questão afetiva, sentar, pegar os materiais, eu acho, dos filhos e olhar. Deixa eu ver. Nossa, eu acho que você tá aí no 8º ano, eu nunca vi os seus livros, suas cadernos. Deixa eu ver. Uma das coisas que acontecia muito na escola, uma facção de tarefas, de lições, que são importantes para que a criança retome os conteúdos, memorize, assimile, erre, acerte. É preciso, às vezes, que a criança tenha um tempo, para além da escola, de fazer as lições, de retomar, de fazer leituras extras e tudo. Então os pais, deixa eu ver, nossa, meu filho, tá tudo em branco aqui, a sua apostila, o que aconteceu? Filho, não tem data, não tem nome a sua apostila, filho, é seu material, além do investimento financeiro que o papai e mamãe fez pra você, filho. Isso aqui é sua identidade, isso aqui tem a ver com a sua vida intelectual, que é tão importante. Vamos colocar um nome. E essa capa toda rasgada, filho, vamos encapar, vamos passar um contato, sabe? Esse cuidado, esse carinho. Deixa eu ver, eu já arrumei mochila de aluno. Já arrumei mochila, depois já puxei a orelha do papai e da mamãe, liguei e falei, olha, hoje eu peguei a mochila do fulano e dei uma organizada, tinha tanta coisa lá desnecessária que deixa ele confuso, esse caos, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que você perguntou, pais, ajudem seus filhos a se organizar. Ajude ele a organizar. Olha, tem crianças que carregam às vezes todas as apostilas. Às vezes são 6 sem necessidade. E aí, às vezes, o pai fala assim, mas é porque senão ele esquece. Então, é uma boa oportunidade para você ensinar os seus filhos. Estimular a memória. Memória, responsabilidade, olhar, colar na parede, pegar, sabe, esses quadros de murais, põe no quarto do seu filho, coloca o horário da escola, coloca as prioridades, ouça seu filho lendo para você em voz alta. A leitura em voz alta ela é muito importante em qualquer fase da vida, principalmente na fase da pré-alfabetização e da alfabetização. Mas para um adolescente também, para um disléxico, leia para o seu filho, leia sempre bons livros, a conversa em família, na hora do almoço, na hora do jantar, nem que seja 15 minutinhos, sabe? Tem mães que se propuseram, elas brincaram, falaram, eu me matriculei aqui na escola, elas sempre falavam isso, eu me matriculei aqui também, eu estou estudando nessa escola, porque todos os dias, quando os filhos apresentavam uma dificuldade que era momentânea, né? E eu falava isso mesmo, porque essa é a realidade, é isso, você precisa estar junto com o seu filho o tempo inteiro. Isso me faz quebrar os meus paradigmas e me relacionar com o real.
Então, essa semana mesmo, me preparando aqui para esse bate-papo, eu ouvi uma mãe contando de um pai americano até, que tinha um filho com dislexia severa. Então, enquanto os outros filhos começaram aí a fase de alfabetização deles com 4, 5, 6 anos, para que 6 anos eles já tivessem uma confluência, esse filho ele percebeu ali que tinha uma dificuldade muito severa na assimilação da linguagem. E aí ele foi ler com 11 anos. Mas o pai, ele fazia o quê pra ele? Desde que ele era pequenininho, lia pra ele. E começou, quando ele começou a ficar maiorzinho, dar audiobooks pra ele. Então ele ouvia os livros, os contos, a mesma coisa que os irmãos que não tinham essa dificuldade. E aí com 11 anos ele começou a ler. Então, dislexia severo mesmo, porque aos 11 anos o cérebro dele ficou pronto. Olha pra você ver o caminho que demorou, né? E aí ele começou a ler, e com 15 anos o pai, ele falou que ele superou os pais na capacidade linguística dele. Começou a escrever, e a ler e a falar, e começou a ter noção de vocabulário de palavras, que o dislexia tem muita essa dificuldade, né? Do significado das palavras, mas que ele esperou por quê? Aí perguntaram pra ele, né? Falou, mas pai, o que você fez? Eu lia pro meu filho e eu também colocava ele pra ouvir os audiobooks que ele gostava. Então é uma ótima dica para os pais que encontram. Mas não só tempo, né, pra ler, mas se você é claro que o vínculo afetivo no ambiente familiar, ele traz muito mais significado para a vida intelectual do que só a questão de ouvir o livro. Mas para os pais, às vezes, olha, eu tô trabalhando, não consigo estar com eu brinco assim, Bárbara. Não é? No momento que eu estiver com meu filho, olha, eu leio uma poesia. Mas eu brinco sempre assim, tudo é melhor que nada. Isso. A gente não aplica isso, claro, em tudo, mas tudo é melhor se nada. Porque às vezes você pensa, não tenho tempo mesmo, vai negligenciando a educação do seu filho, o desenvolvimento nos aspectos afetivos, né? Então, assim, às vezes você não tem tempo de estar ali com ele. Eu não posso estar ali presente, então qual recurso que eu posso utilizar? Uma mãe muito legal, sabe o que ela fazia? Ela trabalhava, o filhinho ficava com a avó durante a semana porque ela trabalhava em outra cidade, né? Ela tinha tido uma oportunidade de emprego e não precisava estar ali, né? A gente entende a realidade das famílias, às vezes a ausência é uma coisa que é fruto de uma escolha, sim, mas uma escolha necessária até para ela conseguir educar esse filho. E aí, sabe, ela fazia videoconferência com ele para falar sobre a matéria da prova. E aí ela conversava com ele, primeiro ela ajudava ele a organizar, ele mandava para ela o resumo de toda a matéria, ela falava, olha filho, isso aqui precisa, esse trecho precisa escrever um pouco mais, tá um pouco confuso, talvez você vai se perder, né? E tal, era, por exemplo, matéria de história, né? Precisa ter um começo, meio e fim, não é só recortes, né? Precisa ter uma lógica na questão do pensamento histórico. E aí depois ela fazia videoconferência, então me conta aí o conteúdo, o que você entendeu, então vamos falar sobre as cruzadas. E ali ele falava e ela tava aqui no distância. E é lindo ver isso. Isso é. Porque aí você fala, olha, ela usou uma ferramenta que tem aí, que a gente fala o tempo inteiro, né? No celular, e pegou o programinha e falava com o filho. E o quanto ele vai lembrar disso. Claro, isso vai falar. O que Ele vai vai- ficar não é as cruzadas, é a seis, vai ficar a minha mãe, meu Deus, que trabalhava para me sustentar. Ela não esqueceu de mim. Tem uma história bonita que você está contando, tô aqui pensando. História bonita que o pai sempre saía de manhã, quando chegava o filho já estava dormindo, ele sempre deixava um bilhetinho no travesseiro. Né? Quer dizer, e isso é que fica pro filho. Meu pai precisava trabalhar, mas ele não esquecia de mim, não podia conversar, deixava um bilhetinho embaixo do travesseiro. Quer dizer, de certo ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era ver cadê o bilhetinho do meu pai. Com certeza. Sim, eles tiravam isso É, ansiosamente. com né? certeza. Sim. Ô, Bárbara, a gente já está terminando, né, o nosso tempo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, talvez um pouco mais difícil, pelo seguinte. E a família sem nenhuma condição material? Essa família sem condição material pode ter mais dificuldade, talvez, de perceber a dificuldade. Mas se ela perceber dentro de casa o que ela pode fazer, porque esse exemplo bonito seu talvez não caiba para muitos, né? Essa criança de uma família com poucas condições materiais. Tive
toda uma experiência também na área pública e verifiquei isso. Acho que a primeira coisa é que a família precisa se aproximar da criança para conseguir perceber, né? Então fica para os pais também essa orientação. Eu preciso pegar o caderno do meu filho, mesmo que eu não tenha a capacidade de ler o que está escrito naquele caderno, mas eu tenho a minha, vamos dizer assim, sensibilidade como mãe, como pai, como avó que cuida, de saber se está organizado ou se não está, de saber se a professora ela realmente está avistando a tarefa do meu filho, entende? Então eu preciso ver a mochila do meu filho, eu preciso ir na escola com frequência para que aquele professor me diga quem é meu filho ali. Qualquer pai tem esse direito e essa responsabilidade, né? Então, eu ouvi de uma mãe, foi essas semanas que passou, filha estuda numa escola pública, e aí ela falou pra mim assim, muito angustiada, nossa, eu tô muito preocupada, e ela tem essa limitação, mas tem essa limitação também em relação à cultura, vamos dizer assim, os estímulos, ela foi tirada da escola muito cedo, precisou trabalhar, ajudar os pais na questão da zona rural, na infância dela, e não teve essa oportunidade de acesso, né, à escola e ao desenvolvimento da vida intelectual dela também. Mas ela falou assim, eu tô preocupada porque ele não tá lendo, não está escrevendo. E aí ela foi até a escola, e a escola ficava falando pra ela assim, ele vai aprender. Não, fica tranquilo, já que ele lê. Então eu acho que os pais precisam dizer assim, não vou esperar o já. Eu quero entender agora. Eu quero que você me como diga. Eu posso ajudar. Isso, exatamente. E eu quero que você me diga um plano de ação. Escola, qual é o plano de ação para o meu filho que você tem? Então vamos lá. Ele não está lendo e eu sei que ele precisa entender o alfabeto. Mas ele não está sabendo que a letrinha tem um som e que esse som unido com outro som corresponde a uma sílaba e que se essa sílaba eu juntar vai formar uma palavra e que essa palavra forma frases e que essas frases vão formar textos que vai fazer com que ele entenda uma situação. Então peraí, escola, o que você vai fazer por ele? Porque já que eu não posso fazer, o governo precisa me ajudar. Né? A prioridade da educação são os pais, claro que são, mas depois vem o Estado. Sim. Então o Estado precisa, principalmente esses pais que não têm a questão da leitura, que não têm a questão da escrita, que são muitos, são inúmeros. Então eles precisam. Então eu acho que tem que incomodar a escola. Certo. Não ficar confortável, peraí, eu tive experiência inúmeras, quinto ano, são crianças de 9, 10 anos, sem alfabetizar, peraí. A escola precisa ser responsabilizada. Sim, né? Então, tem a questão da AEE, que é o atendimento educacional especializado, que são salas com recursos diversos, lúdicos, precisa, assim, de plantão. Meu filho vai na aula de manhã e à tarde eu vou trazer ele aqui. Tem que ter as professoras que vão reforçar. Não pode simplesmente um aluno chegar no 5º ano e ele não saber escrever, ele não saber ler. E os pais têm que... Aí você me perguntou o que os pais podem fazer? Indignar. Não ficar passivo. Tudo bem. Na minha época. Porque aí às vezes sabe que esses pais que têm essa vida simples pensam. Mas eu também não escrevi. Exatamente. Mas a gente tem que pensar na evolução. Mas assim, na evolução, não é? Porque assim, o sistema educacional evoluiu. Né? A criança tem direitos e um dos direitos dela é o acesso à educação. Fora que os pais eles têm que ir lá procurar e alguém vai ter que orientar. Exatamente. O pai não é obrigado se ele não foi capacitado, se ele não foi formado para isso, né? Se ele não é, vamos dizer assim, familiarizado com rede social, essas coisas de buscar, né? No YouTube, de ler, de estudar. Ele tem que incomodar a escola tá ali para ajudar. Tem que falar, não, olha esse trabalho de história, pai. Você vai desenvolver assim, vai desenvolver assado, né? Que é o serviço da escola mesmo. Todo trabalho que você dá, uma pesquisa que você dá, você precisa dar um roteiro, entendeu? E o que a gente está vendo não acontecer. Às vezes dá muito vale, os pais estão ali e quem está perdendo é a criança, no sentido de acesso ao desenvolvimento da vida intelectual dela, né? Então é isso. Mas assim, sempre há o que fazer. E os pais que são simples e que são humildes, eles têm a presença. Isso. É isso que fica, sabe? A minha presença.
eu sou aquele que é o guardião, né? Isso. E assim, só pra exemplificar isso, eu lembro eu tenho um irmão que chegou muito danadinho quando era criança, né? Arteiro. E aí a escola, na época já, queria cercear o direito dele de estar ali, né? E meu pai chegou lá e falou assim, meu filho vai estudar aqui. Vai estudar. E vocês vão dar um jeito. Ele tá aqui, eu vou conversar com ele. Ele tem que ser disciplinado, tem que ser educado, tem coisas que ele não pode fazer. Eu estou fazendo a minha parte, meu pai fazia mesmo. Eu estou fazendo a minha parte lá em casa, estou sentando, conversando, limitando algumas coisas que ele gosta, né? Dando aí, vamos dizer assim, algumas reflexões para ele, tirando, mas ele vai continuar estudando aqui. A pergunta, meu irmão melhorou, mudaram ele de sala, porque é isso, precisava desse movimento, mudaram ele de sala. A outra professora acolheu ele com carinho, com amor, olhou pro potencial dele e meu irmão, minha mãe fala desse caso até hoje. Meu irmão mudou. A demanda fez a escola sair do lugar. Porque é muito fácil falar, olha, seu filho tá incomodando. Eu acho que isso é uma questão, eu acho que os professores estão muito dedicados, sabe? Mas a questão da gestão. Acho que a gestão escolar, os pais precisam se impor também. Se impor, não dá para meu filho de escola, a não ser que isso seja melhor para ele. A não ser que a gente perceba que isso é melhor para ele. Então, acho que os pais têm que ir lá fazer presença na escola, não tem que aceitar tudo, tem que solicitar plano de ação, plano de atendimento, assim, para aquela dificuldade específica que ele tá. Crianças que não estão alfabetizadas, gente, segundo ano, os pais têm que incomodar a escola, tem que incomodar. A criança com 8 anos, ela já tem que estar lendo com certa fluência. Isso é infelizmente, no Brasil, qualidade de ensino. E aí, quem é penalizado são as nossas crianças. Porque aí ela é taxada, né? Ela é taxada pela escola, ela é taxada pela família, ela se sente sozinha, em sofrimento. E aí, às vezes, chega na adolescência, busca recursos que são pouco saudáveis pra ela, né? Sendo que ela não foi responsável. Então, acho que é isso. Nossa, foi maravilhoso esse papo, principalmente pra mim, que tô no início, com um dos meus pequenos, iniciando o processo de aprendizagem. Muito obrigada, Bárbara, pela sua presença. Eu quem agradeço, né? Eu acredito que nós estaremos em vários momentos ainda discutindo outros temas. Com certeza. Aí quando a gente trata da questão da educação, né? Tem tanta coisa, né, pra falar. Com certeza. Muito obrigada, Bárbara. Eu agradeço. Muito enriquecedor tudo que você trouxe pra gente. Eu te agradeço muito, Bárbara, e todo o conhecimento que você tem e esse sentimento de não é só intelectualidade, né? Você é muito afetuosa. Você compra a briga da criança, né? Ah, sim, muitos. Então, dá pra ver que ela, nossa, Dá pra ver uma que ela, delícia. dá pra ver nela que ela é uma profissional assim, que vive isso com propósito. Assim. Sim, e agora sentido mesmo de vida, né? sim, agora eu tô com um novo projeto, né, aqui que vocês me acolheram aqui no Instituto da Família, e eu queria deixar para os pais também, né, que eu estou atendendo, né, crianças e adolescentes que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, seja nós iremos verificar, né, qual seria esse motivo, organização da vida de estudos, fazer um plano de trabalho com a criança, leitura em voz alta, eu leio para os seus filhos, se vocês não tiverem tempo, né, eu olho a mochila também, né, e ajudo os pais a organizarem a vida, né, e eu não vou falar da vida escolar, da vida intelectual, que eu acho que é muito mais amplo, eu acho que esse conceito ele me atraiu muito esse ano, que eu tenho lido muito sobre isso, tá? E nós podemos aí apoiar os pais aqui no Instituto da Família, né? Com o trabalho de orientação familiar, com o trabalho de orientação para a vida, de estudos, na terapia familiar. O Instituto está aberto. O Instituto está aberto, né? De portas abertas. É isso aí, gente. Você que ficou com a gente até o final, muito obrigada. Teremos muitos conteúdos para você. Mas não deixe, curte aqui, se inscreva no canal e até mais.